Arro! Seja bem-vindo ao canal Iluminadamente. Eu me chamo Joe Bauer, terapeuta e ayahuasqueiro, criador aqui desse canal. Esse vídeo ele tem a finalidade de trazer duas dicas muito importantes para você integrar as suas experiências com a ayahuasca depois que o ritual terminou. Vamos conversar sobre isso logo depois da nossa vinheta. Mas antes de a gente se aprofundar sobre esse assunto das integrações, por favor, deixe o seu like aqui nesse vídeo, porque ele é muito importante, ajuda inclusive o YouTube a espalhar o nosso conteúdo para um maior número de pessoas, beleza? Agora, vamos lá. Primeiro, ressaltar aqui para algumas pessoas, que talvez muitas pessoas novas chegando aqui no canal, né? O que é, Joe, essa tal de integração? Antes, deixa eu falar uma coisinha muito importante, né? Eu já falei em vários vídeos por aqui, mas repito, uma cerimônia com ayahuasca ela tem 3 fases e ela só termina quando a gente conclui essas 3 fases. A primeira fase é a da preparação, ou seja, uma cerimônia com ayahuasca ela já começa muito antes da cerimônia em si acontecer. A segunda fase é a fase da cerimônia, que é lá onde você consagra a ayahuasca, onde você vai sentir os efeitos da força. E a terceira fase é o pós-ritual, e é nessa fase que está a integração. E ela é tão importante quanto as outras. E digo mais, talvez é a mais importante, porque é nela que você vai conseguir transformar aquilo que você viveu no ritual em atitudes, práticas e mudanças comportamentais para a sua vida. Tá? Então, um ritual ele só termina quando você passa pela integração. Enquanto você não passar pela integração, o ritual ainda não acabou. E aí, muitas vezes, quando você começa a ir para cada vez mais tomando ayahuasca, fazendo mais rituais, sem ter passado pela integração ainda, isso pode atrapalhar o seu processo de crescimento ao invés de você crescer verdadeiramente, como muitas pessoas inclusive relatam, tá? Então, a integração nada mais é do que o processo que acontece depois da cerimônia para dar sentido ao que você viu, ao que você sentiu, ao que você viveu durante uma experiência com a ayahuasca, para ajudar a fazer todas aquelas mirações, todos aqueles sentimentos, tudo aquilo que você sentiu e viveu durante uma cerimônia se transformar em conhecimento e fazer este conhecimento se transformar em ação. Porque somente por meio dessa ação, dessa postura comportamental que vai acontecer depois da cerimônia, é que você vai poder ter e colher os melhores resultados da ayahuasca na sua vida. Lembrando que os melhores efeitos da ayahuasca não são aqueles que acontecem durante a cerimônia, mas sim o que acontece depois que ela termina, quando você começa a praticar tudo isso, beleza? Agora sim, as dicas muito importantes para você fazer essa integração. A primeira dica que eu dou de integração é você mesmo buscar dar sentido para tudo isso. Muitas vezes as pessoas não têm clareza sobre aquilo que viveram, né? Por exemplo, eu vejo que inclusive as pessoas me mandam muitas mensagens de mas eu vi isso e aquilo, mas o que isso significa? Eu senti aquilo e aquilo lá, mas o porquê que isso está acontecendo? E as pessoas perguntam isso para mim, né? E tem algum problema se elas perguntar para ti, né? Você pode estar perguntando, não tem problema, não tem nenhum problema. A pessoa pode perguntar para mim e eu, quando eu posso, eu ajudo. Mas esse, inclusive, é um dos meus trabalhos, que é quando eu faço o trabalho de integração com essas pessoas. Mas, antes de perguntar para mim, pergunte a si mesmo, né? Por exemplo, o que para mim pode significar isso? Então, por exemplo, eu vi um leão branco, né? Nossa, aquele leão branco estava olhando para mim e ele simplesmente deu aquela rugida muito forte, eu saí correndo com ele. Nossa, uma visão linda, mas eu não entendi o que era aquilo, né? Então, antes, questione a si mesmo. Então, a primeira dica é se questionar, é você entrar num modo questionador e curioso sobre você mesmo. Tentar entender por conta própria. Por exemplo, o que isso significa para mim? O que isso poderia significar para mim, porque às vezes eu pergunto o que isso significa para mim, não tem nenhum significado, mas o que poderia significar? Eu estou expandindo o leque, entende? Então, o que isso poderia significar para mim? Será que eu tenho já alguma memória associada a isso que vem do meu passado? Essa é uma outra pergunta importante, porque às vezes você tem uma memória, então talvez eu nunca vi um leão branco, eu não lembro de ter visto um leão branco, mas talvez na minha infância tinha um desenho do leão branco que eu vi que era tal coisa, bababá, bababá. Enfim, isso pode remeter a algumas questões de memórias, questões internas da tua infância, questões internas passadas, e aí você pode ter uma chave do que isso pode estar representando. Lembrando, inclusive,
que nem sempre, ou melhor, na grande maioria das vezes, aquilo que você vê não é literal, é arquetípico. Entenda da seguinte forma, né? A espiritualidade quer te passar um conhecimento, quer te passar uma instrução. Só que existe um meio para que isso aconteça, né? A espiritualidade é algo muito amplo, muito complexo, mas para entrar em você passa pela sua mente, passa pela sua consciência. E aí ela vai trabalhar com os recursos que você tem, ou seja, com as memórias que você tem, com mecanismos de crenças que você tem, com a história que você tem. E aí ela vai buscar muitas vezes as tuas referências. Nem sempre é literal, mas tem a ver sempre com você. Então, por exemplo, eu já vi vários casos, né? Eu vi que a minha mãe ia morrer. Mas será que a minha mãe realmente ia morrer? O que a espiritualidade quis dizer para você é que a tua relação com a tua mãe, do jeito que deveria morrer. Como eu não tenho essa clareza, vêm os arquétipos da morte e eu interpreto daquela forma. Então é muito importante que você possa ter uma análise mais fria a respeito desses assuntos e se questionar o tempo todo o que isso poderia significar, o que isso poderia fazer sentido para a minha vida, né? O que isso poderia me indicar de novos padrões, de novos comportamentos a serem realizados por mim. Essa é uma dica. A segunda dica é que você busque por ajuda, mesmo. Busque por ajuda, porque muitas vezes a gente está cego. E por que a gente está cego? Simples, porque nós estamos completamente envolvidos naquilo. E o envolvimento cega. Então, enquanto eu estou envolvido no meu próprio processo, eu estou cego e não consigo enxergar o que às vezes uma pessoa de fora consegue ver. E aí é muito importante que você busque alguém que tenha principalmente experiência com as medicinas para que possa te ajudar, te conduzir e te guiar a chegar às conclusões que vão te fazer bem e que vão te ajudar de verdade a integrar essa experiência. Então, busque por ayahuasqueiros experientes, que são seus amigos, para conversar, de preferência que sejam um pouco mais imparciais, né? Muitas vezes dirigentes dos institutos ao qual você consagrou, busque eles para conversar também, que eles podem te ajudar, e principalmente, que é a melhor dica, que você busque terapeutas, busque pessoas que tenham, além de experiência, que tenham conhecimento para te ajudar a integrar essa experiência como um todo. E de preferência, né, terapeutas, claro, que sejam ayahuasqueiros, tá? Pode ser psicólogo ou não, mas desde que sejam terapeutas que estejam a serviço de verdade para o seu crescimento. E, inclusive, aqueles que precisarem e que desejarem, eu faço esse serviço de integração. Basta me chamar lá no direct do Instagram que a gente combina. É claro que esse é o meu trabalho, é o meu serviço, então ele é pago também, mas eu faço isso também. É uma das minhas práticas, é uma das formas que eu tenho de contribuir, e se você quiser e precisar, quiser entender de verdade e quiser fazer essa integração comigo, eu estou disponível. Mas é claro, não precisa ser comigo, mas é muito importante que você tenha alguém para conversar e para integrar as suas experiências, porque somente com essa integração é que você vai gerar os movimentos e as transformações que você tanto quer para a sua vida, beleza? Era isso por enquanto. Se você chegou até aqui, gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais vídeos como esse. E claro, se ele também fez sentido para você, ajude a espalhar esse conteúdo para o maior número de pessoas, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.